Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a disciplina de Algoritmos de Programação para o curso Técnico em Eletrônica. Eu sou o professor Alisson Oliveira. Vamos falar hoje do capítulo 3. Lembrando que esse material foi desenvolvido em janeiro de 2026 e os alunos podem receber uma versão atualizada nos próximos anos, ok? Então vamos lá. Após a introdução à programação no capítulo 2, falando sobre o Code Blocks, falando sobre as variáveis básicas, o que são bibliotecas. Vamos agora aprofundar o conteúdo. Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, como ele é menor, ele é mais curto, ele não será dividido em parte 1 e parte 2 como os demais, certo? Então vamos nos aprofundar sobre como fazer leitura de dados, como exibir resultados e também como fazer formatações simples. Perfeito? Então temos aí 3 sessões dentro do capítulo 3, falando apenas de entradas e saída de dados. Para um próximo vídeo teremos operadores e assim vai sucessivamente. Então vamos pular então lá para a página 26. Então, senhoras e senhores, a base de qualquer programa de computador reside em 3 pilares fundamentais: a aquisição de dados, ou se você preferir as inputs, a execução do processamento ou os cálculos que são realizados, e logo depois a geração dos resultados, ou se você preferir o output. Então, o capítulo 3 vai se aprofundar nessa parte, lembrando que nós vamos trabalhar exclusivamente com o terminal, com o shell de programação, uma vez que, ao se trabalhar com microcontroladores, por exemplo, você precisaria de interfaces de circuitos eletrônicos. E como os alunos veem o conteúdo de programação no primeiro ano juntamente com a eletricidade básica, ainda não viram portas lógicas, ainda não viram circuitos integrados, e com base nisso, a possibilidade deles queimarem alguma coisa é muito grande. Então vamos trabalhar com o shell, ok? Mas fique tranquilo que lá na disciplina de microcontroladores, vocês já vão ter visto inicialmente programação, já vão ter visto eletricidade básica e com isso diminui a possibilidade de queimarem os microcontroladores. Uma vez que alguns microcontroladores usados atualmente, não sei o valor que vão estar no futuro, mas atualmente são na faixa de R$100. Então, sair queimando componentes de R$100, sair perdendo R$100 em atividades práticas que não foram bem desenvolvidas, não é uma boa ideia, né? Acho que ninguém vai gostar disso. Ninguém vai gostar de ficar perdendo R$100. Então, senhoras e senhores, vamos lá. Então, para programas escritos em C básico, em C ANSI, as operações de entrada e saída são gerenciadas pela biblioteca padrão, que nós já apresentamos, certo? A biblioteca padrão é o Standard Input e Standard Output, aqui indicada como stdio.h, certo? Então, dentro dessa biblioteca existem mais itens além do printf visto e do scanf, ok? Vamos a alguns exemplos. Existe, por exemplo, o fopen, ou se você preferir, fileopen, que ele é usado para abrir arquivos, como por exemplo arquivos TXT. Qual é a importância de você saber que existe a possibilidade de você escrever um arquivo texto simples? O processo de aquisição de dados. Então, você com o microcontrolador, você pode, por exemplo, ficar de tempos em tempos, como por exemplo a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, a cada meia hora, a cada 1 hora, coletando valores como, por exemplo, a velocidade do vento, a direção do vento, quem sabe o quanto que está chovendo, e com isso gravar dados para serem usados em uma pequena estação meteorológica. Existe também o comando fflush, ou fflush, se você preferir, que ele é usado para limpar o buffer de leitura e escrita do teclado do Windows. Esse termo buffer tem várias traduções, depende do contexto, mas entenda esse buffer como uma memória residual, uma memória temporária do teclado. Então, às vezes fica uma sujeira ali, você tem que dar esse comando para limpar. Tem ali o printf e o scanf que nós já vimos, certo? E para ações futuras, quando nós estivermos trabalhando com vetores nos próximos capítulos, que não é agora no capítulo 3, fique calmo, fique tranquilo, para você pegar além de uma única letra ou além de um único número, você vai ter que pegar um nome, você vai ter que pegar uma string. Então, nesse caso, você vai ter que usar um vetor. Então, lá naquele momento, nós vamos falar de forma mais oportuna
pelos comandos gets ou filegets, certo? Bem, na eletrônica essa interação é ainda mais evidente, pois sensores vão fornecer dados, botões vão enviar comandos, displays vão mostrar resultados, LEDs vão acender e apagar, indicando que algum atuador, alguma peça, alguma ação está sendo realizada, e assim vai sucessivamente, certo? Então, vamos focar nesse capítulo e entender bem a parte de entrada e saída de dados, que depois que vocês entenderem aqui bem essa parte, quando chegar lá em microcontroladores, vocês vão estar gabaritados, vão estar manjando bastante, vão conseguir se desenvolver perfeitamente bem. Agora vamos a uma figura aqui só para representar tudo o que o software vai trabalhar. Esse diagrama em blocos vai demonstrar que o software que nós estamos trabalhando, que é a parte de cima, ele vai atuar diretamente nas ações do processador, ou se você preferir, do microcontrolador. Esse microcontrolador do lado esquerdo vai receber dados da interface ou dados do usuário, certo? Ele pode também receber dados de comunicação externa, como por exemplo um Bluetooth, um USB, um wireless e assim vai sucessivamente. E fisicamente, diretamente em seus pinos, em suas portas, o microcontrolador vai receber sinais dos sensores e depois que fizer o processamento, ter uma ordem, ter uma referência, dar comandos para os atuadores. Certo? Então, esse é o princípio básico de software sendo aplicado a microcontroladores. A entrada e a saída dos dados, então, forma a base da interação entre os humanos, as máquinas e os sistemas eletrônicos, seja por teclado, por sensores, displays, comunicação serial. Todo o sistema, então, ele vai receber informações. Então, o que você deve ter em mente é, nós vamos estar trabalhando, lidando, processando algum tipo de informação. Por consequência, essa informação não pode ser ambígua, essa informação não pode estar errada, porque se entrar algo errado no processamento, é uma tendência ele processar errado e, com certeza, entregar o resultado errado. Ele só não entrega o resultado errado quando você coloca algum tipo de alarme, você coloca uma limitação, você coloca um sistema anti-erro, certo? O famoso Pokayoke. Mas vamos deixar essa parte do Pokayoke, falar bastante dele, quando estivermos falando sobre tomada de decisão, onde o Pokayoke usa muito de tomar decisão para saber se aquele valor está correto ou não e permitir a continuação do processamento. Dica: acho que já falei isso, mas se não falei, peço desculpas. Falo de novo. Dica: não envie por e-mail os arquivos gerados durante a compilação, como por exemplo compactar a pasta do seu projeto e enviar, pois os arquivos de execução direta, o arquivo .exe, o executável, eles são bloqueados pelo antivírus, certo? Então, se você for pedir ajuda para algum colega, mande apenas o arquivo main.c, que é um arquivo TXT, ou simplesmente copie o código e mande para ele dar uma olhada e te ajudar, te dar o feedback, certo? Mesma coisa se você precisar de ajuda e pedir ajuda para o ChatGPT. Você copia apenas o texto, tenta descrever qual é o problema para o ChatGPT revisar. Mas, por favor, entenda, veja as orientações tanto do ChatGPT quanto do seu amigo para que você possa explicar o seu código depois para o professor. Então vamos lá, a leitura de dados é feita com o comando scanf, não mudou nada do que foi apresentado anteriormente. Temos ainda que tomar cuidado com a máscara de formatação, ou seja, como esse dado vai ser lido, se é um número inteiro, se é um número real, um número com vírgula, se é um caractere, certo? Então tome cuidado com isso. E não se esqueça que você precisa usar o e-comercial para indicar qual é o endereço que vai ser guardado aquele valor. Então, primeiro você declara a região de memória e depois, só depois disso é que você pede para guardar algum valor digitado lá dentro, ok? Então, vamos aqui a um exemplo. Biblioteca está sendo incluída, está ali, ó, include stdio.h e include stdlib.h. São as bibliotecas padronizadas que quando você abre o CodeBlocks, elas já vêm. Tranquilo. Logo depois, int main. Main é a nossa função principal, abre chaves. Vamos declarar as variáveis, como por exemplo, int x, uma variável do tipo inteira chamada de x. Logo depois, scanf. Vamos ler esse valor e vamos
colocar a máscara, colocar a formatação como porcentagem D, certo? Vírgula, E comercial para descrever o endereço. Então, o endereço da memória X. E logo depois, return 0 para descrever que está tudo correto. Agora, vamos dar uma melhorada nos tipos de máscaras, os tipos de dados que nós podemos trabalhar. Então, você pode usar a porcentagem D ou porcentagem I para coletar, para guardar um número inteiro decimal. Você pode usar porcentagem F ou porcentagem E para o ponto flutuante. No nosso caso, nós vamos usar só porcentagem F. Tem o porcentagem C para um caractere único, né? Apenas A, apenas B, apenas C, ou ainda apenas S, apenas N, apenas V de verdadeiro, apenas F de faca, e assim vai sucessivamente. Então, tome cuidado com isso. Mais para frente, vamos trabalhar com porcentagem S, que é uma cadeia de caracteres, é uma string, certo? Vamos guardar valores maiores. E não temos nenhuma previsão de trabalhar com elementos como, por exemplo, porcentagem LD, que é um valor muito longo, não tem porquê. Obviamente que dependendo do seu trabalho futuro, você pode usar até outras técnicas, mas como o nosso curso é um curso introdutório, não tem porquê. Recomendo você não usar de forma alguma, ou você vai ter que explicar por qual motivo, né, é necessário gastar tanta região de memória. E também existe o porcentagem X ou porcentagem O para outras combinações de números decimais, chamados de hexadecimal ou octal. Que isso aí é só para descrever para vocês que existe, mas é visto efetivamente só na disciplina de eletrônica digital. Perfeito? Até mesmo octal é pouco usado. Tem outras combinações mais interessantes, como por exemplo o hexadecimal. Perfeito? Então, dando continuidade. Se o formato não corresponder ao tipo da variável, o programa pode apresentar resultados incorretos ou comportamentos inesperados. Então, tome cuidado. No exemplo abaixo, o porcentagem D, ele indica que o valor esperado é um número inteiro. A variável idade é onde o valor será armazenado e o símbolo E comercial indica o endereço de memória da variável. Então, tranquilo, sossegado, int main, int idade, scanf, porcentagem D, e vamos guardar isso lá na região de memória, previamente declarada, idade. Printf, a idade digitada foi D, porcentagem D, nessa região aqui do texto, esse porcentagem D, ele vai ser entendido como uma região que deve ser colocada uma coisa, uma informação, um dado. Que informação, que dado é esse? É esse aqui, ó, idade. Então, printf, a idade digitada foi D, e esse porcentagem D não vai aparecer. O que vai aparecer aqui é o valor que foi digitado, que está guardado dentro de idade, que vai ser colocado aqui, e logo depois vai ser completado com anos. Então, se você digitou, por exemplo, 15 anos, está ali. A idade digitada foi de 15 anos. Perfeito? Então, repare que é muito similar ao capítulo anterior. Bem, vamos a alguns cuidados. Ao ler uma cadeia de caracteres usando porcentagem S, ou inteiros porcentagem D, ou scanf, é inteligente o suficiente para saber que o caractere de uma nova linha, depois que você pula a linha, dá um /N ou dá o comando Enter, e que foi digitado pelo usuário, ele não se enquadra nesse contexto, ele não é usado. O Enter, ele não é efetivamente uma string ou um número inteiro, certo? Mas o Enter, ele é um caractere, porque existe uma região específica para descrever ele na tabela ASCII. Então, a dica é, quando você for trabalhar com uma única letra, um único caractere, faça o seguinte, coloque um espacinho logo depois da primeira aspas. Então, tá aqui, ó, scanf, aspas, um espacinho branco, porcentagem C, fecha aspas, vírgula, e comercial memo, que é a região de memória que foi reservada com o tipo caractere, certo? Ah, professor, mas tem alguma outra exceção à regra? Então, eu não lembro de cabeça, talvez até tenha, mas nos nossos programas básicos só tente lembrar que o caractere é um caso especial, porque a tecla Enter, na verdade todas as teclas, né, do seu teclado, tem uma região de memória específica para
A tabela ASCII e a tabela ASCII trabalha com todas as letras, todos os números, todos os símbolos. Então, quando você for pressionar o Enter, tem que tomar cuidado para ele não entender o Enter como sendo também parte do dado. Ok? Mas isso aí é bem tranquilo. Bem, cuidados. Temos aqui uma pequena lista. Alguns cuidados são importantes ao trabalhar com entrada de dados. Sempre garanta que a variável foi declarada antes da leitura, ou seja, logo depois do int main, a nossa função principal, crie uma lista de variáveis. Por favor, use o formato correto para cada tipo. Não tente fazer piruetas e gracinhas, porque pode fazer o cálculo errado. Se necessário, faça uma conversão, não tem problema nenhum. Mas não tente padronizar algo do tipo, vou usar float para tudo, que é mais fácil, e depois o computador ou o código que se vire para entender que é um inteiro. Não, não é assim que funciona. Né? Você vai estar gastando mais memória e você pode também gerar um erro a qualquer momento. Evite misturar a leitura de números e caracteres sem cuidado no mesmo scanf. Na dúvida, faça uma pergunta e aguarde essa pergunta ser respondida. Logo depois, uma segunda pergunta, segunda resposta a ser respondida, terceira pergunta, terceira resposta a ser respondida. Não tem nada de errado nisso, certo? É como se fosse login e senha. Você digita primeiro o login, depois a senha e o sistema ele funciona. Oriente o usuário, então, com mensagens claras antes das leituras, sem ambiguidades. E essas boas práticas evitam erros comuns e tornam o programa mais fácil de usar e entender. Bem, de forma específica, na eletrônica, a leitura de dados pode ser um item crítico. Vamos a exemplos. Em um forno de cozinha, normalmente ali trabalhando o forno com uma temperatura entre 160 graus e 250 graus, se você usar um sensor para fazer a aquisição dos dados e ele indicar que o valor desejado não é exatamente o que você gostaria, como por exemplo 200 graus Celsius. Mas na verdade, o valor está ali oscilando entre 195 e 205 graus Celsius, ou seja, uma diferença de 5 graus Celsius para cima ou para baixo. Repare que em uma proporção de 200 graus Celsius, se você tiver um erro de 5, isso é menos de 10%. E muito provavelmente o que você vai assar perfeitamente, sem problema nenhum. Tá? Agora, quando você vai para um contexto de saúde, um contexto de hospital, onde uma pessoa, por exemplo, deveria ter uma temperatura regular de 36 graus Celsius, mas for lido 32 ou 40, repare que nesse contexto o erro não é nem mesmo de 5 graus Celsius, o erro diminuiu, o erro é de 4 graus Celsius. Mas ainda assim, nessas temperaturas, você não pode dizer que esses valores são aceitáveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que ter uma visão sistêmica, você tem que ter uma visão do todo, entender para que você está programando, não é só programar por programar, fazer o exercício porque o professor pediu ou algo do gênero, você tem que entender o que você está fazendo e a partir desse entendimento fazer o projeto de forma que ele funcione adequadamente. Se em uma leitura de temperatura de um ser humano, de uma pessoa, uma máquina, um equipamento, um dispositivo, estiver medindo esses valores, ele provavelmente já tem que começar a bipar, fazer barulho, piscar, fazer alguma coisa para avisar que está errado isso, certo? E nesse contexto, né, você como técnico, como profissional da área, você tem a responsabilidade de pensar nessas coisas. Ok? Lembre-se disso, Poka-Yoke não é uma responsabilidade do usuário. Poka-Yoke é uma responsabilidade do projetista e do pessoal da manutenção. Então, como profissional da área de eletrônica, ou você vai fazer o projeto ou a manutenção. Nos dois casos, indiferentemente, você tem que pensar no Poka-Yoke, certo? Do ponto de vista civil e criminal, é uma responsabilidade sua, não é do usuário. Bem, no capítulo de tomadas de decisões, nós vamos falar mais sobre como fazer esse processo de dizer se o software pode continuar rodando ou não. Nesse momento, o que eu peço para vocês é apenas refletir. Isso aqui, ó. Um exemplo para você refletir é: pode uma pessoa ter uma idade negativa, como por exemplo alguém digitar errado em um perfil menos 16 anos? De forma imediata, não, né? E agora vem a grande questão: o que você deve fazer?
Será que você deve abrir uma caixinha de texto com um alerta chamado de pop-up? Será que você deve reiniciar? Ou será que apenas depois que chegar no final, que a pessoa digitar todos os dados, daí você vai conferir e se tiver algum dado errado, você dá um alerta e pede para a pessoa voltar e revisar o perfil ou revisar os dados que estão sendo inseridos. Certo? Não existe uma solução única, tome cuidado com isso. Quando chegarmos lá, nós vamos discutir caso a caso, ok? Bem, vamos agora para a exibição dos dados. O printf já foi visto também. Ele é muito importante para orientar o usuário sobre o que o usuário deve fazer. E ele também tem as máscaras. Ele tem a formatação, ele tem a forma correta. Perfeito? Tome cuidado com isso. Então, a máscara deve corresponder ao tipo do dado da variável, conforme a tabela que nós vimos anteriormente. O que nós mais vamos usar na nossa disciplina é porcentagem D para inteiros e porcentagem F para números com ponto flutuante, ou seja, com vírgula, podendo em alguns casos também ter porcentagem C para caracteres e porcentagem S para strings. Agora, uma dica que eu daria, porque alguns podem estar passando por um processo, vamos dizer assim, de incômodo de escrever o seu texto no printf e ele não ter nenhum tipo de acento da língua portuguesa, e você quer muito colocar esse acento, você pode usar então a biblioteca local, ok? Então está aqui, você vai inserir essa biblioteca, tanto faz se é antes do stdio, stdlib, essa parte não tem diferença a posição da biblioteca, desde que ela exista. E na hora que você quiser que um determinado conteúdo seja interpretado com os acentos, lá dentro do main, certo? Que aqui eu estou usando como void main, mas poderia ser o clássico int main, sem problema algum. Você vai colocar lá set local, agora em letra maiúscula, lc underline all. Então tome cuidado que a linguagem C, tecnicamente, ela é chamada de case sensitive. Ela é sensível ao caso. O que isso quer dizer aqui para nós? Ela faz uma distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas, ok? Então tome cuidado, preste atenção nisso. Se você digitar ali LC underline all em letra minúscula, ele pode indicar erro, tá? Ele não vai entender, não está na sintaxe correta. E logo depois, vírgula, abre aspas, português, ou seja, português escrito em inglês, né? Setar o texto como português, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Temos aqui então um vetor, certo? Essa aqui é a nomenclatura de vetor, mas fique tranquilo que nós vamos falar mais disso nos próximos capítulos. Estou apenas aqui declarando um caractere, o nome dele é nome e ele vai ter 20 posições, ou seja, é uma palavra que suporta 20 posições. E logo depois, int idade. Então, vem aqui o nosso código. Printf, olá, este é um texto com acentos em português. Printf, digite a sua idade. Scanf, porcentagem de vírgula e comercial idade, ou seja, vamos guardar o valor digitado dentro da variável idade. Printf, agora digite seu primeiro nome. E repare que aqui ó, tem um porcentagem S, vírgula nome. E nesse momento, que eu não vou entrar na discussão técnica, né, de ponteiros e regiões de memória e coisa e tal, você vai simplesmente colocar nome, tá? Então, caso você queira pegar todo o nome, primeiro nome da pessoa, cuidado com a questão do espaço, digite apenas o primeiro nome, você vai guardar na região de memória chamada nome, certo? E logo depois embaixo, printf, vou pular uma linha, que esse /n é o comando para pular linhas, a pessoa com o nome de porcentagem S possui porcentagem D anos, por uma linha. E repare que a primeira informação nome vem no primeiro porcentagem S e a segunda informação idade vem no segundo elemento, segunda região aqui, que é o porcentagem D, certo? E o return zero poderia ser colocado ou retirado, que ele funcionaria perfeitamente. Por que ele pode ser retirado sem problema nenhum? Porque estou trabalhando aqui ó, com void main. Void main, ele declara que não está aguardando uma resposta. Ah, professor, se der resposta, está errado? Não, não está errado. Pelo menos não aqui no Shell, no Windows. Ele só não está esperando nada. Então, você pode retirar o return. Ok? Então, aqui tem um outro código, muito similar.
Só que agora, no lugar do scanf, repare que nós temos aqui ó, o fgets. O fgets, você vai colocar ali nome, que é a região de memória, vai colocar ali o tamanho da região de memória que você deseja, como por exemplo 20 espaços, e stdin, ok? Ah, professor, mas por que tem 3 elementos dentro do fgets? Nós só tínhamos visto o separador vírgula para separar 2 elementos dentro de uma função. Pois muito bem, dependendo da função que você está usando, tem até mais. Não conheço. Talvez exista uma regra, mas eu desconheço essa regra para dizer qual é o limite de variáveis que vão dentro de uma função. O fileGets precisa de 3. A região de memória, o tamanho da memória e o comando stdin, certo? Mas fique tranquilo que vamos ver isso lá para frente. Eu só queria mostrar para vocês que os dois códigos funcionam exatamente da mesma maneira. Então, fica aí a dica. Se quiser colocar algum texto escrito em português, lembre-se de incluir a biblioteca local. A partir disso, você pode colocar acentos da língua portuguesa. Bem, indo agora para os caracteres especiais, temos aqui então /n, que dentro do printf vai pular uma linha, o /t, que é uma tabulação. Essa tabulação é aquele espaço horizontal, é como se você pulasse para a direita, certo? Como se fosse um tab. Tem o /b, que é o retrocesso, ou seja, voltar. Quando você dá o /t, vai para a direita, o /b de bola volta. Existe a possibilidade de você desenhar barras invertidas, aspas duplas, sinal de porcentagem e também fazer um barulhinho, né? Que é o /a, que nós já havíamos comentado na aula anterior. Professor, tem que saber tudo isso? Claro que não. Não precisamos saber nem da metade disso. Tá? O que vocês mais vão usar dessa tabela efetivamente é o /n, só para pular a linha e se desejar, porque dependendo de como você colocar a posição do printf, você nem precisa ficar colocando /n, certo? Mas, caso você queira fazer algo que seja um pouco mais bonito, um pouco mais caprichado, fica aí a dica que você pode, né, dar uma melhorada aí na apresentação das suas respostas. Agora vamos falar do casting. O casting é uma conversão explícita. O que é uma conversão? É uma mudança. Então, digamos que você queria efetivamente pegar dados que são inteiros, mas logo depois fazer uma conversão, como por exemplo um número quebrado. Vamos tentar pegar esse exemplo e trazer para a realidade. Num contexto do IBGE, que é o órgão que faz toda a estatística da população brasileira, uma mulher ela só pode ter uma quantidade de filhos representada por um número inteiro. Então, na hora que você vai fazer uma pesquisa com as pessoas, você pergunta quantas pessoas tem na casa ou quantos filhos tem na casa, e você nunca pode aceitar a resposta: ah, na minha casa tem 3,75 pessoas. Esse valor não existe. Ou são 3 pessoas, ou são 4. 3,75 não conta. Daí tem sempre aquele que quer fazer uma piada, né? Ah, mas tem um irmão mais novo. Ah, mas tem o meu primo que mora lá no final de semana. Sei lá, alguma coisa desse gênero. Isso não existe, certo? Pessoas numa casa são números inteiros. Mas, quando o IBGE vai apresentar as estatísticas, ele precisa apresentar a média, entre outros valores estatísticos, certo? No caso da média, a média pode ser um número quebrado. Então você, nesse exemplo, você recebe números inteiros para fazer o cálculo, só que a resposta final, devido ao padrão da matemática, da estatística, ele deve ser um número quebrado. Para nós, número com vírgula, número quebrado é o float, certo? Então, está aqui. Você pode receber os valores pelo scanf, não tem problema nenhum. Aqui eu já declarei diretamente os valores, só para facilitar. X é igual a 5, y é igual a 2, float média, média vai receber o resultado que será convertido para float, que nesse contexto é x mais y, e esse valor dividido por 2. Ok? Primeiro ele faz esse cálculo, logo depois ele converte para float, e logo depois ele vai guardar lá dentro de média, que é float também. Ah, professor, e se eu não tomar cuidado e tentar colocar aqui um int média? Bem, ele vai quebrar o número ou ele vai indicar que tem um erro de sintaxe, certo? Então, tome cuidado com isso aí. Então, casting é isso. Casting é só uma transformação aqui bem tranquila
bem sossegadinha de fazer. Bem, em sistemas embarcados, a saída de dados nem sempre é feita na tela. Pode ser um LED, pode ser um display, pode ser a comunicação serial, como por exemplo USB, e assim vai sucessivamente. Se você achou interessante, né, estudar um pouco sobre essa parte mais de máquina, de equipamento, de interface, de comunicação, lembre-se que nós vamos apresentar a plataforma Arduino no apêndice 1 desse material didático, mas se você procurar alguma coisa na internet, você já acha cursos completos online também, com várias e várias aplicações do Arduino. Perfeito? Quanto mais você estudar, com certeza melhor você vai ficar, né? Mais você vai entender sobre o assunto. Bem, indo agora para a nossa última sessão, temos aqui então formatação simples de mensagens. Já apresentei a tabela de forma similar a essa anteriormente. Aqui vamos apenas completar então um pouco da informação que já foi passada, certo? E temos aqui algumas representações, algumas variáveis, algumas quantidades de memória e suas limitações de trabalho. Então, como exemplo, o char ele usa 1 byte. Esse 1 byte é igual a 8 bits, ok? Toda vez que se falar em 1 byte, isso é igual a 8 bits. E quando você está trabalhando lá em char, você pode ir então do valor de menos 128 até o valor de mais 127, certo? Além que cada uma dessas posições representa também uma letra ou um símbolo. Quando você está trabalhando com int, o int ele usa 2 bytes, certo? 16 bits, números inteiros que são sinalizados. Esse sinalizado quer dizer que ele aceita o valor negativo. Então ele vai do valor de menos 32.768 até mais 32.767. Mas professor, como é que faz esse cálculo? Bem, tem todo um cálculo que é relativamente simples, é 2, que é a base binária, né? 2 elevado ao expoente do número de bits que você tem, como por exemplo 2 elevado a 16, e que vocês vão fazer bastante desse tipo de cálculo na disciplina de eletrônica digital. Tá? Nesse momento, fique apenas sabendo que o valor int, caso você for trabalhar, você pode trabalhar com ele até o valor de 32.767. Porque boa parte das nossas práticas e atividades nós vamos trabalhar apenas com valores positivos. O long int, ou apenas o long, repare que ele usa 32 bits ou 4 bytes, um valor muito acima, que nós dificilmente vamos usar. O float ele já trabalha com o contexto de ponto flutuante, que não é um número fixo, quer dizer que a precisão dele muda, certo? Não vamos discutir tecnicamente isso, porque os valores que nós vamos trabalhar são valores muito pequenos, números com vírgula de até 2 casas à direita, né, para algum cálculo de dinheiro, né, como por exemplo em reais. Então, fique tranquilo com relação a isso. E tem também o valor double, de 64 bits, tá? E quando você está trabalhando ali com void, é um conjunto vazio que ele não guarda o espaço de memória para dar um retorno, porque ele só executa a ação e logo depois é encerrado, tá? Mas não precisamos nos apegar a isso. Então, apenas o que você tem que tirar de informação dessa tabela? Que nada é perfeito, tudo é limitado, você tem que saber os limites. Obviamente que você não precisa decorar isso aqui, não precisa deixar isso na sua cabeça, mas você tem que saber que se você estiver fazendo um cálculo num programa e por algum motivo o valor não está saindo adequadamente, vai lá e dá uma olhadinha em alguma tabela, em algum livro, pode ser na internet rapidinho, sobre qual é o limite da variável que você está trabalhando. Vai que você está extrapolando o valor dela e por conta disso, isso está gerando um erro no seu programa. Tá? É essa a informação que você tem que guardar dessa tabela. Bem, daí vem a questão do truncamento. O que é truncar um número? Então, vamos direto ao exemplo. Caso a variável seja do tipo inteira, int, e for feito o cálculo de 7 dividido por 2, isso deveria dar 3,5, certo? Mas, como não é um float, no exemplo dado aqui é um int, ele vai truncar. Truncar é cortar. Então, o 0,5, que é 3 mais 0,5 para dar 3,5, esse 0,5 ele vai cortar, mantendo apenas o 3. Tá? Então, tome cuidado com isso aí. Então, truncar é cortar, certo? É descartar.
Caso você precise efetivamente desse número quebrado, não tem nada de errado, use uma variável do tipo float, e se precisar fazer alguma conversão no meio do caminho, tranquilo, sossegado, apenas use o casting, ok? Vamos dar aqui exemplos de formatação de saída. Digamos que você queira, por uma convenção, mostrar uma quantidade limitada de casas à direita da vírgula. Então, como é que você faz isso? Coloca lá no seu printf, porcentagem .2f. Está aqui um exemplo. Printf, porcentagem .2f e um valor. Esse 998, que aqui seria vírgula, certo? Só que na língua inglesa é usado ponto. Então, 998,502 vai ser mostrado na saída com essa formatação como 998,50. Aqui indicado por ponto, por ainda estar na língua inglesa. Tá? Outro exemplo, porcentagem .0f, com o mesmo valor, repare que ele vai tirar toda a parte quebrada, toda a parte fracionada, vai mostrar o inteiro e ainda usando uma regra da matemática. Ele vai descrever que esse 5 vem para cá aumentando 8, ok? Então ele vai arredondar esse valor. Então de 998 ele vai para 999. E outro exemplo é porcentagem 0,4D, está aqui com o valor 42. Agora ele vai colocar 4 zeros, contando a partir da esquerda, e o valor que você deseja, que é o 42, ele conta a partir da direita. Então, com isso, ele pega 4 zeros e soma na direita 42, ficando assim, então, 0042. Ok? Se você procurar na internet, talvez você ache também outras formas de representar valores na saída, mas isso aqui é o básico, isso aqui já é o suficiente para nós. Ok? Então, o uso do porcentagem 04D é um exemplo de formatação para preencher com zeros à esquerda. Ele é útil no caso de algumas strings e identificação de arquivos também. Por favor, sempre trabalhe com mensagens claras e objetivas de forma a minimizar erros e ambiguidades, como por exemplo no uso de login e senha. Então, está aqui um exemplo bem claro. Digite a temperatura em graus Celsius. Por que é importante colocar em graus Celsius e não apenas simplificar? Digite a temperatura. Porque existe mais que uma escala. As escalas oficiais são graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Então, quando você não coloca de forma clara, a pessoa vai ter a sua própria interpretação e vai colocar o valor que ela achar mais conveniente. E se ela fizer isso, você não pode reclamar, porque obviamente você não deu a devida orientação. Infelizmente, é da nossa natureza tentarmos fazer as coisas de forma rápida, né? Entregarmos e já irmos para uma segunda tarefa, e nesse momento podemos esquecer de dar uma informação clara, certo? Talvez aquilo seja meio óbvio para nós, mas para os outros não pode não ser, tá? Então só fica aí a dica, sempre pense bastante, reflita, faça lá o seu pseudocódigo, para daí depois começar a codificar. Com isso você vai ver que muitos problemas futuros, muitos bugs no futuro serão reduzidos. Então vamos aqui a um resumo de boas práticas usando dados. Por favor, primeiro, usar mensagens explicativas. Número 2, organizar visualmente a saída. Número 3, padronizar o formato. Número 4, pensar no usuário, não em você. Você tem que pensar no seu cliente, em certa medida é isso. E, por último, evitar ambiguidades. Falando rapidamente sobre a plataforma Arduino, lá as entradas não são usadas com o comando scanf. Existe o conceito, mas não o comando. Lá, quando você deseja medir um valor, por exemplo, da entrada analógica, você vai dar o comando analog read. O read é ler e analog é uma abreviação para analógico. Então, quando você vai ler o pino analógico, você dá um comando específico, sem ambiguidades. Olha, eu quero que você leia o pino, que é do tipo analógico, e daí vai ter lá o número dele, e a partir disso você guarda aquela informação. Essa informação analógica pode ser um peso,
pode ser um valor representando uma tensão elétrica, uma corrente, uma intensidade luminosa, uma intensidade sonora, e assim vai sucessivamente. Já no caso da escrita, que para nós aqui é o printf, lá vai ser algo mais básico. Lá você, na parte digital, você vai dizer ou o pino de saída vai sair em nível lógico alto, ou ele vai sair em nível lógico baixo, certo? No contexto de você ligar ou desligar um LED, de você ligar e desligar um motor. Mas também existe a possibilidade de você escrever. Para escrever uma função específica, um comando específico, é o analog write, certo? Write é escrever, analog é uma abreviação para analógico, então você vai escrever na saída analógica. Essa técnica de escrever no analógico, para o caso específico do Arduino, ele usa uma técnica que vocês vão ver também em eletrônica digital, chamada de PWM, ou Pulse Width Modulation, uma modulação por largura de pulso, que ele liga e desliga tão rápido que você, ser humano, não vê, e quando você vai ler esse sinal, principalmente se a sua saída tiver ali um efeito capacitivo, você vê um valor médio e não apenas os extremos, ligado e desligado, certo? Então, fica aí a dica, lá em microcontroladores tem entrada analógica, entrada digital, saída analógica, saída digital, certo? Então, a ideia e o raciocínio é o mesmo que nós estamos vendo aqui no Shell, que nós estamos vendo com o printf e scanf, mas lá basta você apenas adaptar. Já a comunicação serial, como por exemplo via USB, já é um mecanismo um pouco mais elaborado, precisa tanto do hardware quanto do software para ele executar adequadamente, certo? Então precisa estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas, a grosso modo, para quem vai pegar uma placa já previamente definida com as funcionalidades de comunicação, tanto na entrada quanto na saída, ou seja, quem vai enviar como quem vai receber, como é o caso do Arduino e os seus shields. Esse termo shield no Arduino, apesar da tradução ao pé da letra ser escudo, não é um escudo. O shield são placas previamente definidas, previamente formatadas, você compra elas prontas, encaixa no Arduino, copla no Arduino e a partir disso ele tem uma nova funcionalidade, como por exemplo um shield de comunicação USB, um shield de comunicação Bluetooth, um shield para acionamento de motores de passo ou outros motores para uma aplicação específica, como por exemplo fazer uma fresa CNC, quem sabe um barquinho de controle remotos, e assim vai sucessivamente. Então, você comprando esses shields, você pode fazer aplicações bem interessantes. E para o caso da comunicação, tá aqui, ó, Serial Print, certo? Que é o comando para você mandar uma informação de forma serializada, sequencial. Perfeito? Então, senhoras e senhores, fechamos então aqui o capítulo 3. Repare que ele é bem menor que os outros. Logo abaixo já vem a lista de exercícios, certo? Que não vamos comentar nesse momento. Por favor, faça os exercícios de forma que você consiga explicar para o professor de forma tranquila o que você fez e por que você tomou aquela decisão. Na dúvida, treine com o seu colega, peça para ele te explicar um exercício, você explica um para ele, vocês vão praticando e você vai ver que você vai ficar muito bom nisso. Não se esqueça que ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você pegar a lista de exercícios, pedir para o ChatGPT fazer para você, com certeza ele vai fazer, mas você não vai conseguir explicar e, por consequência, não vai tirar nota. Então é isso aí, finalizamos a aula de hoje. Obrigado, até a próxima e tchau, tchau.